O processo de compras públicas pode parecer um bicho de sete cabeças, né? Mas a verdade é que ele é a espinha dorsal de toda a operação do Corpo de Bombeiros. Nessa nossa conversa, a gente vai desmistificar a nova Lei de Licitações e Contratos, a NLLC. O objetivo é transformar esse conjunto de regras numa ferramenta estratégica para que a gente possa cumprir nossa missão com ainda mais excelência. Vamos começar com essa frase que todo bombeiro conhece muito bem. Ela está aí para lembrar a gente que a nossa bravura, a nossa técnica lá no combate, dependem diretamente da qualidade dos nossos equipamentos. Cada compra, não importa se é uma mangueira nova ou uma viatura de ponta, tem um impacto direto na segurança da tropa e na eficiência do nosso serviço. Bom, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro a gente vai entender qual é o grande propósito por trás da nova lei. Depois vamos conectar os princípios dela com a nossa missão. Em seguida, entender o mapa das leis que a gente precisa seguir e, por fim, aprender a escolher as ferramentas certas para cada tipo de compra. Vamos lá! Para começar, vamos direto na alma da lei. O artigo 11 da NLLC traz 4 objetivos principais que são o que guiam todo o processo, desde a hora que a gente identifica uma necessidade até a entrega final. Pensa neles como a nossa bússola. O primeiro objetivo já muda totalmente o jogo. O foco sai do mais barato e vai para o mais vantajoso, sabe? Isso significa olhar muito além do preço na etiqueta. Pensa, por exemplo, na hora de comprar viaturas novas. Uma pode até ser mais cara na hora da compra, mas se ela gasta menos combustível e a manutenção é mais barata, no final das contas, ela é a mais vantajosa. É essa visão do todo que a lei quer. Em segundo lugar, a isonomia. A ideia aqui é simples. A licitação tem que ser um campo de jogo nivelado para todo mundo. Todos os fornecedores que cumprem as regras precisam ter a mesma chance de ganhar. Trazendo para o nosso dia a dia no CBMJ, isso significa, por exemplo, criar descrições técnicas bem objetivas para os nossos EPIs sem nunca favorecer uma marca específica. Assim, a gente garante que a melhor solução vença de forma justa. O terceiro objetivo é muito sério: proteger o dinheiro público. A lei veio para criar barreiras contra as irregularidades. Os 3 alvos principais são o sobrepreço, os preços inexequíveis, que são aqueles tão baixos que fica impossível entregar o produto com qualidade, e o superfaturamento. Vamos dar uma olhada na diferença entre os dois mais comuns. Primeiro, o sobrepreço. Olha só como o gráfico deixa bem claro. O mercado diz que um computador vale R$ 3.500, mas por algum motivo o contrato foi fechado por R$ 5.000. Essa diferença para mais é o sobrepreço. Isso acontece antes ou durante a contratação, e é exatamente o tipo de coisa que um bom planejamento, como a NLC exige, ajude a evitar. E aqui está a diferença fundamental que muita gente confunde. Sobrepreço, como a gente viu, é pagar mais caro do que vale. Já o superfaturamento é o prejuízo que acontece lá na frente, na execução do contrato. Imagina pagar por 10 quilômetros de asfalto e a empresa só entregar 8. Entende? Um é um problema no preço, o outro é um problema na entrega. E por último, o quarto objetivo, que olha lá para o futuro, a gente pode usar o nosso poder de compra como um motor para a inovação. Por exemplo, na hora de modernizar nossos sistemas de rádio, a gente pode dar preferência para tecnologias que gastam menos energia ou que usam materiais recicláveis. É juntar a necessidade do CBMGO com o desenvolvimento do nosso país. Certo. Além desses 4 grandes objetivos, a lei se apoia em vários princípios. E eles não são só regras jogadas num papel, não. Eles funcionam como nosso código de conduta, garantindo que tudo seja feito com integridade, justiça e eficiência. O primeiro pilar é a integridade. E isso começa com a legalidade. É fazer só o que a lei e o edital permitem, sem invenção. Depois vem a impessoalidade, que é tratar todo mundo igual, sem favoritismo. A moralidade, que exige uma conduta ética honesta. E, o mais importante de todos, o interesse público. Ele lembra a gente que tudo que compramos é para servir a sociedade. O segundo pilar é a eficiência. É buscar o melhor resultado gastando o mínimo possível. E para isso, não tem mágica. Precisa de planejamento. Cada compra tem que ser muito bem justificada. A gente também precisa de celeridade, ou seja, agilidade para não atrasar a missão, mas sem atropelar as regras. E claro, razoabilidade, que é o bom e velho bom senso em cada decisão. E o terceiro pilar garante controle e justiça. A publicidade, que é dar total transparência a tudo que a gente faz, a competitividade, porque quanto mais gente disputando, melhores as condições que a gente consegue. E a segregação de funções, que é um mecanismo de segurança fundamental. Quem pede a compra não pode ser quem fiscaliza, que não pode ser quem paga. É dividir as tarefas para diminuir muito o risco de erros ou fraudes.
Ok, já entendemos a filosofia por trás da lei e os princípios. Agora, vamos ver o mapa jurídico. Onde está escrito tudo isso? As nossas compras são guiadas por um conjunto de leis, tanto federais quanto estaduais, que trabalham juntas. Essa linha do tempo aqui é crucial. A gente teve um tempo de transição, mas a data que importa é essa, 30 de dezembro de 2023. A partir desse dia, a NLC, a Lei 14.133, passou a ser a única regra do jogo para todas as novas contratações. As leis antigas só continuam valendo para aqueles contratos que foram assinados antes dessa data. Então, esse é o nosso arsenal de leis. Lá no topo, a NLC, que vale para o Brasil inteiro. Do lado dela, a Lei Complementar 123, que dá uma força para as micro e pequenas empresas participarem das licitações. E aqui, na nossa esfera estadual, a gente tem os decretos de Goiás, que pegam a lei federal e adaptam para a nossa realidade, para o nosso jeito de administrar. Muito bem, chegamos na parte mais prática, o mão na massa. Com a lei na mão, como é que a gente escolhe a ferramenta certa para o trabalho? A NLC nos dá 5 tipos de licitação, as modalidades e vários critérios para a gente julgar as propostas. Pensa que a lei nos deu uma caixa de ferramentas. Para comprar coisas comuns como pneus e material de limpeza, a gente usa o pregão. Para obras grandes como um quartel novo, aí é concorrência. Para escolher um trabalho artístico como um hino para a corporação, usamos o concurso. Para vender viaturas velhas, o leilão. E para coisas super novas e complexas, tem uma modalidade nova chamada diálogo competitivo. Mas vamos ser sinceros. No dia a dia do CBMGO, a nossa realidade é essa aqui. 95% de tudo que a gente compra ou contrata é feito por pregão. Ele é, de longe, a nossa principal ferramenta. É o nosso feijão com arroz que mantém a corporação funcionando. E como a gente escolhe o vencedor? Bom, depende do que a gente está comprando e a escolha do critério tem que ser sempre muito bem justificada. Se é combustível, o critério é menor preço, não tem segredo. Agora, se é um projeto de arquitetura, o que mais importa é a melhor técnica. Para uma consultoria, a gente pode equilibrar técnica e preço. Nos leilões, ganha quem dá o maior lance. E tem um critério novo, o maior retorno econômico, perfeito para projetos que se pagam com a economia que geram. E com isso a gente fecha o nosso ciclo. A gente vê os objetivos da lei, os princípios que nos guiam e as ferramentas que a gente tem na mão. A questão agora não é mais o que a lei diz, e sim como a gente vai usar tudo isso. Será que estamos mesmo prontos para pegar esse conhecimento e transformar cada necessidade da nossa corporação em máxima eficiência lá na ponta? Porque no fim do dia, cada compra bem feita, cada edital bem escrito, cada contrato bem fiscalizado é muito mais do que só um processo administrativo. É a garantia de que, quando o alarme tocar, a gente vai ter tudo o que precisa para cumprir o nosso dever. A nossa missão de proteger e salvar vidas depende diretamente disso.